Olá! Olá, gente! Boa noite! Gente, eu sou a Renata Takayama e eu ajudo famílias a dormirem noites inteiras de sono. O tema da live de hoje é: o meu filho é diferente dos outros, Renata. É possível fazer ele dormir a noite inteira? Pois é, né? Já todo mundo, muita gente me pergunta isso, vocês não fazem ideia do tanto de gente que me pergunta isso. E o que acontece? Dizer que o seu bebê é diferente de todos os outros não significa que você precisa se conformar, né? E esperar que um dia, sei lá quando ele, sei lá, tiver uns 15 anos, tô brincando, ele vá dormir bem. E também, vocês precisam saber que entender o bebê de forma individual, que a família deve ser entendida de forma individual, é fundamental para você conseguir atingir as boas noites de sono, né? Porque cada criança é um ser humano único e isso faz muita diferença, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a Gisele, que é a mãe do Ravi, que é aluna do meu curso Sono com Afeto, né? O Ravi é um bebê que tem extrema necessidade de contato físico, né, durante o dia e a noite, né? Mas ele tem extrema necessidade de contato físico desde que ele era muito bebezinho, né? Aí, quando a mãe entendeu, assim, de fato, ela entendeu de verdade, assim, de coração, que o bebê dela precisava de muito contato físico, de que ele precisava desse contato, ele precisava desse toque, ele precisava, assim, de encher o copinho de conexão dele lá no topo, assim, à noite, durante o dia, desculpa, para conseguir dormir melhor à noite, ele começou a dormir a noite inteira. Só a partir de quando ela entendeu isso, né? Porque quando eu falo com vocês, até as pessoas absorverem e entenderem isso, leva um tempo. Então, quando ela conseguiu absorver e entender isso, ele começou a dormir a noite inteira. Hoje o Ravi, ele tem, quando ela entrou no curso, se não me engano, ele estava com uns 8, 9 meses, um negócio assim, e hoje ele tem 1 ano e 1 mês, e o Ravi ainda tira sonecas no colo, até hoje, né? E ele dorme a noite inteira, né? Quando a mamãe está trabalhando, porque ela trabalha fora, mas quando ela está trabalhando fora, ela sabe que o tempo que ela está com ele, ela precisa dar muita atenção e dar muito contato para ele, porque senão ele não dorme, sabe? Então existe essa coisa que o Ravi tem, que muitas crianças têm, e que às vezes os pais tentam comparar a criança, né, o filho deles, né, com o filho do vizinho, o filho do primo, ou sei lá de quem, e falar, mas ele dorme lá no berço, não sei o quê. Eu estou usando o exemplo do Ravi. E ele dorme a noite inteira do mesmo jeito. Por que, que o nosso filho precisa de tanto colo assim, precisa de tanto contato assim? Porque cada criança é de um jeito, tá? E isso é um fato. Ah, Renata, mas eu já tentei de tudo e não deu certo. Ah, Renata, eu já fiz X cursos, X consultorias e nada funcionou. É sério, Renata, o meu filho é diferente de todos os outros crianças do mundo. Então, e aí que eu vou te falar uma coisa. Se você seguir um passo a passo, engessado, uma receita de bolo que você encontra por aí, né? Ele não vai funcionar para determinados bebês. Não vai, tá? Os pais precisam entender que é primeiro que vocês precisam entender o seu bebê primeiro. Suprir ele de dia, as necessidades de dia. Antes de beber, ele como se ele tivesse uma mochila. Imagina uma mochila, mochilinha de afeto. Ele tem essa mochilinha de afeto dele lá nas costinhas dele. Você precisa encher essa mochila até chegar à noite. E aí, na hora que você encher essa mochila, até chegar à noite, você entender o tamanho da mochila, se é uma mochila pequena, se é uma mochila grande, ele vai conseguir relaxar e dormir bem, porque ele vai estar conectado, tá? E o que eu gosto muito de falar, né, com vocês, assim, quando a gente fala, assim, de crianças, meu filho é diferente.
e eu falo que realmente essas crianças são diferentes umas das outras, porque existem uns temperamentos diferentes, né? Lá na Semana do Sono com Afeto, a gente vai falar sobre os temperamentos diferentes, vai ter o teste de temperamento para vocês, né? Quem não fez ainda a Semana do Sono, tem o teste de temperamento, que a Semana do Sono começa dia 29. Então, se vocês não se inscreverem, vai lá não se inscreveram ainda, vai lá no link da Bia, aproveita e se inscreve, mas a gente fala dos temperamentos. Mas, por exemplo, o temperamento de uma criança intensa, que é aquela criança muito 880, ela chora muito alto e ela fica feliz muito rapidamente. Então, tipo, ela tá gritando, chorando, aí do nada ela para e ri. E ela chora tão alto que até eu brinco assim, né, que os avós falam, esse menino tá bem, esse menino não tá doente, porque a criança realmente, tudo para ela é muito intenso, tudo para ela é super. Então, se ela fica chateada, ela fica mega chateada e chora. Se ela tá feliz, ela fica muito feliz, e aí ela, de chorar para parar de chorar é assim, ó, um estalar de dedos dessa criança intensa. E essa criança intensa, ela tem a peculiaridade também de ela precisar de muito contato físico durante o dia. Essa criança que precisa de muito toque, precisa de muito contato, precisa de muito colo, ela tem essa necessidade, tá? Ela possui essa necessidade de muito contato durante o dia. E à noite também. E essa é uma criança que, se você pegar e falar assim, vou tentar colocar hoje, deu na cabeça, hoje eu vou colocar ele lá sonolento no berço, né? Vou colocar ele mais acordado no berço, a criança vai ter muita dificuldade de conseguir dormir sem ninguém ajudando ela. Vai ter muita dificuldade, talvez ela nem durma. E aí os pais apelam, não, eu vou fazer choro controlado, cry it out, né? Cada um fala de um jeito, né? Esses nananenê da vida. Eu vou largar chorando. A criança consegue chorar, tipo, 2, 3 horas seguidas. Ela consegue, porque esse método é baseado no fato, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto desse método, só estou citando para vocês, mas que ele é baseado no fato de que a criança vai cansar e vai dormir. Ela vai cansar de chorar e vai dormir, mas a criança intensa, ela não cansa. Não cansa, ela vai chorar até você desistir. Até quando eu atendo pai de criança intensa, eles falam assim, ela aí chora sem brincadeira, fala assim brincadeira, porque achando que eu não vou acreditar. Sem brincadeira, chora por 2, 3 horas seguidas, e eu acredito, porque criança intensa é assim, né? Então, essa é uma criança que, se você aplicar essas receitas de bolo, de passo a passo, assim, de igual para todo mundo, não vai dar certo, porque ela realmente é uma criança que precisa ter um tratamento um pouco diferente, tá? E quando a gente fala de criança intensa, todo mundo vai sair falando, não, o meu é assim. Mas, gente, criança intensa, ela tem um choro muito alto. Ela chora realmente muito forte, né? Então, não é aquela criança padrão, sabe? Assim, igual de todo mundo, realmente. Tem essa criança, né, que tem esse temperamento que eu tô citando, tem outros temperamentos também, né? Tem um temperamento, por exemplo, que é do Gabriel, que é sensível, que é uma criança extremamente sensível com o mundo sensorial, né? E falando em mundo sensorial também, que é uma outra peculiaridade de crianças, que a gente precisa prestar atenção também para conseguir, como se fosse, não é classificar a criança, né, mas entender a sua criança para ver o que ela precisa, né, que a gente tem os 5 sentidos, né, a gente tem os nossos 5 sentidos, né, que é a visão, o tato, a audição, o paladar, né, e aí, e aí, gente, o que acontece, né? A gente tem esses 5 sentidos e tem mais 2 sentidos, que é o sentido vestibular e o proprioceptivo, né? O sentido vestibular é aquela criança que, e nessa brincadeira dos sentidos, a gente tem também os copinhos, né? Tem o copinho que eu brinco, né? Que é o copinho de pinga, e tem um copo grandão, de 300 ml, né? Aí a gente tem que descobrir qual o tamanho é o copinho do seu bebê. É o copinho de pinga ou é o copinho de 300 ml? Porque, por exemplo, né, tem todos esses sentidos. Se o seu filho tiver o copinho de pinga para o sentido da visão,
ele vai ficar muito estressado se você ficar colocando muita coisa para ele assistir, por exemplo, muita televisão, muita cor, muita confusão, assim, se tratando de visão. E você não vai perceber na hora, talvez, que ele esteja estressado com isso. Isso vai afetar onde? Lá na noite? Sim! E se seu filho, por exemplo, tiver um copinho de pinga do sentido da audição? De novo, muita televisão vai atrapalhar, muito barulho, muita confusão vai atrapalhar, vai deixar a criança muito estressada, né? E a gente é assim, né? A gente adulto também é assim, né? Eu, por exemplo, meu copinho de olfato, do cheiro, é o copinho de pinga, porque qualquer coisa me atrapalha no cheiro, né? Meu filho Gabriel também é assim. O copinho dele é menos do de pinga ainda. É muito pequenininho o copinho dele. E, em compensação, o sentido vestibular, que é esse sentido de rodar, virar de cabeça para baixo, pular do Gabriel, é uma jarra. Porque ele planta bananeiro o dia inteiro. Ele adora balançar. E ele também nunca foi uma criança que me deu trabalho de, na hora de eu tirar do colo, colocar no berço, porque ele não se assustava com isso, porque o copo vestibular dele, que é esse copo de tipo de sentido, tontura, de sentido de queda, dele é muito grande. E tem crianças que têm esse copo pequeno, copinho de pinga, do sentido vestibular, né? Então, na hora que você vai tirar ela do berço, eu não estou falando de esterogestação, porque esterogestação, né, só um parênteses, né, é uma fase em que a criança precisa muito de colo de fato. Mas aí, quando ela for ficando mais velha, uma das coisas que atrapalha bastante na hora que você coloca no berço, é quando você coloca no berço a criança assusta, é essa questão do sentido vestibular ser do copinho de pinga. Porque aí na hora que você for tirar ela do seu colo, colocar ela no berço, ela vai acordar, né? E talvez a criança seja assim, né? Ela tenha essa dificuldade, porque ela realmente tem essa sensação de queda e se assusta, né? E não adianta você ficar forçando a barra com ela em relação a isso, não adianta, né? E aí o que você precisa fazer? Você precisa incentivar ela durante o dia para que ela consiga ter esse copinho de pinga, aumentar um pouquinho, né? Quem sabe virar aqueles copinho maiorzinho, vai aumentando os ml do copinho, né? Então, você precisa fazer isso, você precisa ir treinando ela, né? E como é que você treina ela? Brinca de rodar no seu colo, mas sem forçar, tá vendo que a criança não tá gostando? Para. Brinca de rodar no seu colo, abraçando, assim, dançando, finge que vai derrubar, sabe? Você vai cair! Esse tipo de brincadeira, sem forçar a barra, né? A criança não tá gostando? Para. Brincar de fazer tipo rede, assim, mas lençol, né? Bebezinho pequenininho, você não vai fazer isso. Por exemplo, tem o Bernardo, meu filho, que ele tem 2 meses, tá dormindo no colo por causa da esterogestação, não vou ficar fazendo essas coisas com ele, né? Crianças maiores, tá, gente? Bom senso, pelo amor de Deus, vocês achar que eu sou louca, né? E aí tem essa questão de todas essas peculiaridades, né, sensoriais da criança que a gente precisa observar. Então, o que vocês vão fazer aí na casa de vocês? Sabe? Vocês vão observar o que está atrapalhando a criança. O que vocês vão ter que fazer nos testes. Será que se eu diminuir um pouco o estímulo visual, desligar um pouco essa televisão, será que ele vai ficar bem? Será que ele vai dormir melhor? Porque às vezes, é lógico, a televisão tem essa questão que é dos raios azuis, né, das luzes azuis que atrapalham a produção do hormônio do sono, tem isso sim, mas talvez esse estímulo visual seja demais para ela. Esses brinquedos muito barulhento, às vezes é um estímulo auditivo muito forte para ela. Talvez você esteja passando muito perfume na casa, né, essas coisas, esses produtos de limpeza forte, a criança tem o copo olfativo muito baixo, então você precisa equilibrar tudo isso para a criança se sentir relaxada, porque isso estressa ela no final do dia, e aí você vai ter noites muito confusas aí na sua casa, tá? E o outro sentido, e o sentido do proprioceptivo, que eu falei lá no inicinho, é da criança, a maioria não tem copo proprioceptivo baixo, né?
que é correr, né? A maioria das crianças, né? É muito raro ela ter copo baixo, é pequenininho de pinga, né? Então, e você precisa trabalhar esse sentido também para que a criança tenha os outros equilibrados. Então, o que você vai fazer também para a criança, se conseguir equilibrar ela? É gastar a energia dela, deixar ela correr ao ar livre, ter contato com a natureza, né, sempre que possível, deixar ela pular, rolar, abraçar e apertar ela muito, assim, na hora que você for ler um livrinho, por exemplo, dá um abração, aperta, abraça mesmo, sabe? Porque isso tudo vai ajudando a deixar a criança mais equilibrada, tá? E aí, com isso, vai equilibrando os outros sentidos também, tá? Esse é um assunto super interessante, eu acho, porque individualiza muito a criança, né? Você consegue enxergar, talvez, quando as crianças são um pouco mais velhas, os pais conseguem enxergar que realmente existe essa questão do processamento sensorial, né, que a gente chama, né, desse mundo sensorial da criança, que às vezes uma coisa é pior que a outra, uma coisa estressa mais que a outra, né, e aí com isso você equilibrando isso tudo para ela, deixando tudo bem equilibrado para a criança, estimulando devagarinho o que você deseja ser estimulado, deixa a criança mais equilibrada, né. Uma outra coisa também do Gabriel, ele tem aflição de tocar em determinadas texturas, ele sempre foi desse jeito. A primeira vez até que ele pôs a mão no guache, na escola, a escola me ligou porque ele fez um escândalo, que ele ficou apavorado com a textura, com a temperatura, esse mundo sensorial para ele, essa questão de olfato e tato para ele é super exacerbado, o copinho dele é de pinguinha, assim, pequenininho. E aí, com muito, sim, trabalho, estímulo, hoje ele está bem melhor, mas mesmo assim ele tem um pouco de aflição, né? É uma coisa que eu sempre tenho que ir trabalhando com ele, para ele poder acostumar com a textura, porque isso tudo traz segurança para ele, né? Traz segurança de ele não ficar inseguro, por exemplo, toca um negócio diferente, ele pode ficar super inseguro, e isso pode atrapalhar a noite dele, sim. Então, porque ele é sensível, né, já vem já com os temperamentos também, né, já liga todo um temperamento, porque ele é uma criança sensível, né, então tudo, gente, essas coisas, a gente precisa se individualizar as crianças, né, enxergar esse dia dela, deixar ele bem equilibradinho, para você conseguir chegar à noite e ela tá super equilibrada, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Aí, gente, olha, e aí outra coisa, dessa questão desse mundo todo que a gente está tentando individualizar as crianças, né? Que elas são realmente muito diferentes, né? As crianças são diferentes. E aí, gente, tem uma outra questão, sabe? Que é interessante, que é até a gente falar de novo o tema da live. Qual que é o tema da live? Meu filho é diferente de todos. Será que ele consegue dormir a noite inteira? Que é você acreditar no seu bebê. Isso é uma outra peculiaridade que é mais ligado na gente, mãe, do que, do que tanto no bebê, assim, né? Porque outro dia eu fiz uma enquete lá no Telegram, que eu perguntei, assim, lá para as mães, para o pessoal que estava lá. Você acredita que o seu bebê é capaz de dormir uma noite inteira? Aí coloquei sim, não, acho que coloquei sim, não, tenho dúvidas porque o meu filho é diferente. Aí a maioria que ganhou foi não, ficou meio equilibrado, assim, o sim e o não, aí depois tem não sei porque o meu filho é diferente. Esse um monte de gente votou. Mas o que acontece? Se você não acreditar no seu filho, como é que ele vai acreditar nele mesmo? Se você não acredita que ele é capaz de dormir a noite inteira? Se você duvida dele? Se você duvida da capacidade dele dormir bem? Aí, porque às vezes até os pais falam assim, mas eu tento não aparecer, não transparecer para ele. Mas, gente, você pode tentar o que você quiser, mas criança é excelente para leitura corporal. Eles conseguem ler você, né? Então a criança vai ler você e vai entender que você não, de fato, não está acreditando nela. E se você não acredita nela, ela não vai dormir bem. Ela não vai, porque você não acredita nela. E a criança, ela
as crianças são inseguras ainda, né? A gente precisa passar segurança para elas, mas se você está passando insegurança, ela não vai dormir. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar que seu filho vai dormir bem é você. Você, papai e mamãe. Vocês precisam acreditar na criança de vocês, porque senão, quem vai acreditar? Se nem vocês acreditam. Então, isso é um ponto que é muito importante, né? Outro dia eu falei isso lá também, no curso, que eu falei sobre isso, várias mães mandaram mensagem falando que chegaram a se emocionar, a meio que chorar, assim, até, sabe? De emoção, de pensar, porque, poxa, eu não acreditava no meu filho. E aí, essa virada de chave fez muitas muitas mães acreditarem nos seus filhos e, com isso, os filhos dormirem bem. Eu até contei uma historinha esses dias lá no Telegram também, de uma história do Gabriel, que estava exemplificando essa questão de que a criança consegue ler a gente, né? Eu, Renata, não gosto de comer carne. Não gosto. Carne vermelha, não gosto. Não como. E aí, eu não gosto do sabor. Né? Vocês vão falar, Renata é louca. Não, sim, sou louca, não gosto. Aí, quando o Gabriel era criança, assim, tava com 1 ano, bebê menorzinho, assim, 1 ano e pouco, ele começou a não querer comer carne mais. E aí, eu fiquei pensando, poxa, né? Eu sei que carne, para mim, assim, né, Renata, assim, né, carne tem o seu lugar no mundo, né, mas eu fiquei preocupada com os equilíbrios de proteína, não sei o que, ferro, né, e aí eu levei ele numa nutricionista, para poder tentar equilibrar uma alimentação vegetariana para ele, já que ele não comia. E ela me falou um negócio que eu achei muito interessante, ela falou assim, você não come, né, eu falei, não, ela falou assim, ele não come porque você não come. Porque se você... Aí eu falei assim, não, mas eu fico tentando comer carne moída. A única coisa carne que eu consigo comer, mais ou menos, é carne moída. Na frente dele, ele falou assim, ele lê a sua expressão corporal de que você está comendo e odiando. E foi interessante, porque aí meu marido gosta de carne, né? E eu comecei a oferecer a carne para o Gabriel quando ele estava em casa. Porque o Gabriel via ele comendo com aquela boca boa, né? Adorando o que estava comendo, e o Gabriel começou a comer. Hoje ele é, tipo, super carnívoro, ele ama. Mas a gente teve esse período aí na vida, né, que eu só fui entender que ele não estava comendo por causa de mim, porque eu não gosto, né? Então ele precisava comer quando o pai estava em casa, a carne vermelha. Tanto é que o Gabriel passou muito tempo comendo só frango e carne vermelha só no final de semana, até ele gostar mesmo, né, pegar gosto com a carne, né? Porque por causa de mim. Então, olha que coisa mais engraçada, né? Essa questão da expressão corporal da gente, né? Que até tem um livro que eu não lembro o nome, mas que eu li uma vez, que falava assim que os bebês eram obrigados a saber ler sua expressão corporal por causa de questão de sobrevivência, sabe? Eu achei super interessante. Mas aí a criança ela consegue ler a sua expressão se você não acredita nela. Né, é isso que eu estou falando para chegar nisso, porque se você precisa acreditar do fundo do coração, não adianta você sair falando que você acredita e não acreditar nada. Você precisa acreditar nela sim, ela acreditar sim que ela é capaz. Né? E para você começar a acreditar nela, se você não acredita, que você acredita mais ou menos, você está falando assim, mas ele é tão diferente. Você precisa entender essa questão do temperamento, você precisa entender essa questão sensorial, né? Não sai todo mundo afobado, desesperado amanhã, querendo saber tudo de uma vez, porque não é assim. Você vai entender a sua criança devagarinho. Você vai entendendo a sua criança, fazendo um teste com ela. Será que o cheiro está atrapalhando? Será que é a questão auditiva, né? Muito barulho, muita confusão, muito brinquedo barulhento? Será que é o visual, né? O que será que está atrapalhando ela? Será que ela precisa gastar mais energia, correr mais, sair correndo, assim, né? Às vezes até liberar um pouco de agressividade, chutar a bola, chutar travesseiro, dar soco no travesseiro para tentar liberar um pouco essa energia? Ou será que você precisa treinar um pouco essa questão de rodar, balançar, para ver se ela consegue se equilibrar melhor, né? Você precisa fazer todos esses testes, né, com a criança, né? E entender também o temperamento dela, né? Vou falar rapidamente aqui dos temperamentos para vocês saberem só. Tem uma live lá
no fundo do baú, lá embaixo, lá, mas ela tá salva ainda, que eu falo detalhadamente dos temperamentos, e a gente também fala sobre os temperamentos, e tem um teste de temperamento da semana do sono com afeto, então não esquece e se inscreve. E aí, gente, ó, tem o temperamento intenso, alto nível de energia, o sensível, o que as crianças não têm regularidade nos ciclos biológicos, no reloginho biológico dela, ou seja, uma criança que cada dia acorda num horário, cada dia dorme num horário, e não confundam com crianças abaixo de 7, 8 meses, mais ou menos, que existe um pouco de variação de horário mesmo de dormir, são crianças um pouco mais velhas, assim, de cima de 9 meses. Se tiver muita confusão no horário dela ainda, certamente ela tem esse temperamento, sabe? Então, tem todos esses temperamentos que a gente precisa observar na criança, entender a criança, para você poder agir também, né? Porque, por exemplo, uma criança alto nível de energia, né? A minha sobrinha Sossô é super alto nível de energia. Ela não para quieta um segundo durante o dia. Então, ela é uma criança que tem necessidade de gastar energia. Então, ela precisa correr muito, ela precisa liberar toda essa energia mesmo, brincar muito durante o dia, né, para ela conseguir chegar lá no final do dia, eu até brinco assim, né, com a bateria mais zerada, porque se ela não zerar a bateria dela, ela acorda de madrugada, porque ela precisa zerar a bateria dela de algum jeito. Então, a minha irmã já sabe disso e já coloca ela mesmo para gastar energia, para correr, né? Então, você entender esse tipo de temperamento, você precisa entender para conseguir ajustar o dia da criança. Isso tudo tem a ver com rotina. Para você conseguir ajustar o dia dela para chegar lá no final do dia e ela tá equilibrada. A criança está equilibrada, tá? Então, gente, olha, eu tô vendo aqui que tem muitas e muitas e muitas perguntas e de vocês, né? Vocês estão perguntando várias coisas e eu não estou conseguindo responder, né? Porque esse assunto que eu queria conversar com vocês hoje, né, é um pouco longo. Então, vamos fazer um combinado, né? Vamos combinar uma coisa. Amanhã, sexta-feira, 9 horas da manhã, eu vou fazer uma live com vocês de perguntas e respostas. E aí, quem conseguir entrar vai ser legal, porque aí eu vou tentar responder a maioria das perguntas, pelo menos, né? Porque aí eu não vou ficar falando, tagarelando igual eu tô falando agora. E aí eu vou responder a pergunta de vocês, tá? A gente vai interagir, vou ler a pergunta de vocês, e aí a gente vai conversar, tá? E aí eu acho que vai ficar melhor, né? Amanhã às 9 horas da manhã, tá bom? E aí, gente, olha, só para a gente conseguir fechar esse assunto de meu bebê diferente, né? Eu já falei para vocês, tem várias coisas que vocês precisam analisar no bebê de vocês para conseguir individualizar ele de fato, né? Porque isso tudo tem a ver com, assim, além de você conseguir equilibrar o seu bebê, porque o que a gente quer? A gente quer chegar lá na hora de dormir e o seu filho tá todo equilibrado, emocionalmente equilibrado, tá seguro, ele tem que estar conectado com você, e ele precisa estar todo equilibrado com essa questão toda sensorial, né, de gasto de energia, de tudo isso, né, porque aí você chega lá no final do dia, tá tudo beleza, tudo joinha, e aí você vai conseguir fazer com que seu filho durma bem, durma a noite inteira, quem sabe, né, que é o que todo mundo almeja, né. Então, isso tudo precisa ser observado. Aí muita gente vai falar assim, Renata, mas igual o B, por exemplo, o seu filho Bernardo tem 2 meses, você já consegue reparar tudo isso nele? Não consigo, mas uma coisa que eu já percebi no Bernardo é que ele fica um pouco estressado quando tem muita gente falando, sabe? Ele fica um pouco estressado, mas ele é muito pequeno ainda, né? Então, o que a gente faz com crianças muito pequenas que a gente não entende o temperamento? A gente vai seguindo, respeitando a criança no sentido de fazer sonecas, observar se a criança realmente está com sono, está cansadinha, se você precisa colocar ela para dormir agora, se você vai esperar mais um pouquinho, se coloca ela para estimular. O Bernardo fica bastante de bruço quando ele está acordado, que ele adora, ele fica arrastando, rodando o negócio todo dele lá.
E aí você coloca, dá brinquedo para pegar, para tentar ir pegando, né, estimulando essa questão sensorial, dando texturas diferentes para ele tocar. Isso tudo você pode fazendo com bebês pequenos, né? Fazendo muito contato olho no olho, conversando muito com a criança, fazendo muito toque, muito contato físico, pele a pele, né? Isso tudo você consegue estimular seu bebê. Você consegue fazer com ele isso. E aí, você consegue, estimulando tudo isso, o que ele durma bem de dia e de noite, né? Consiga dormir bem de dia e durante a noite, tá? Só para finalizar, essa questão de sonecas, tá? Tem gente que fala, mas o bebê dorme muito pouco, sonecas curtas, nananana. Tem tudo a ver com isso que a gente conversou também, tá? Porque a criança, ela precisa estar equilibrada, inclusive entre as sonecas. Ela precisa, talvez, gastar bastante energia entre as sonecas, porque ninguém dorme, porque você dorme se você tiver com sono e cansado, você dorme bem. Se você tiver com sono e não tiver cansado o suficiente, a noite não vai ser daquelas. Então, a criança é a mesma coisa, ela precisa estar cansada, não exausta, cansada, com sono e segura, se sentindo segura e confiante, né? Então, você precisa de tudo isso para você conseguir fazer seu filho dormir bem. Ah, Renata, dá muito trabalho. Gente, ó, quando você vai observando e vai reparando tudo isso, aí vai ficando mais fácil, né? Em vez de ser mais difícil, né, é mais fácil, porque você entende a sua criança, porque a criança passa por salto, o dente vai nascer e vai incomodar, talvez atrapalhe as noites, que é muito comum. A sua criança vai ficar doente algum dia, vai acontecer, você vai viajar, se Deus quiser, daqui a pouco acaba toda essa confusão e a gente consegue passear, viajar. E aí, e quando você fizer todas essas mudanças, acontecer tudo isso na sua vida, na vida da criança, você entende ela para conseguir voltar ao sono dela, né? Porque essas instabilidades na sua vida vão acontecer, na vida da criança vão acontecer, né? Então, você entendendo a criança, você consegue voltar ao que estava antes, tá bom? É isso, gente. Então, vamos ficar combinado, então, amanhã, 9 horas da manhã, tem outra live, tá? Que aí eu vou tentar responder as perguntas, tanto aqui no Insta quanto no YouTube, que lá no YouTube a gente também tá ao vivo, tá bom? Aí eu vou tentar responder as perguntas de vocês lá amanhã, tá bom? Então, entre amanhã, 9 horas da manhã, e aí, e a gente vai se falar, tá bom? Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado da live, né? Tem muita informação, né, hoje, mas é isso aí, tá bom? Grande beijo para vocês e boa noite.